世界の皆さん、おはよう、こんにちは、そしてこんばんは。テレビウチナーのポッドキャストの時間になりました。こちらはブラジル・サンパウロ、人種のるつぼ、そして海外最大の日系人社会を誇るこのサンパウロから皆さんにお送りします。ポルトゲースですけれども、スペイン語の分かる方は皆さんご存知ですよね。ダプレインテンデーね。その前に素晴らしいゲストを紹介する前に、サポーターを紹介します。ゆきさんです。ゆきさん、どうぞ。Bom dia, bem-vindo todos e que sejamos uma boa programação. はい、ゆきさん、今日の谷口ジョゼさんはですね、こういう本を書かれた素晴らしい方で、いろいろもうたくさん引き出しがありますね。ですからいろいろお話を伺いましょうね。で、私の人生っていうこういう自叙伝も出されました。ここにいる赤ちゃん、1歳のこの赤ちゃんの、誕生日かしらね。これ谷口さん、谷口ジョゼさんです。はい、後でこれをまた、いろいろ撮影していただきましょう。谷口さん、それではいろいろお話を伺いたいと思います。ですでインファンシア、こちらにもたくさんありますね。はい。はいはい、どうぞ。美恵子さん、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。はい。紹介されました、谷口ジョゼと申します。新一郎とも呼ばれております。はい。よろしくお願いします。はい。谷口さんはこの出産からこういろいろ書かれてますけれども、どちらで、お生まれになったんでしょうかね。はい、じゃあこれから先はね、ブラジルのから見ている方が大多数だと思いますので、ポルトガル語で喋らせていただきます。Como a maioria das pessoas que assistem são do lado brasileiro, então eu vou me permitir falar em português, né? Para que para mim também é mais fácil, né? Falar em português. Eu falo português quebra-galho, só que aqui tem Nicei, né? Então, português, por favor. Então, respondendo à sua pergunta, eu nasci no interior, num lugar chamado Tupã. Hoje é uma cidade, mas antigamente nós, os meus pais moravam na zona rural dessa cidade de Tupã. Tupã tinha sido fundado há algum tempo, poucos anos anterior, né? E ele tinha chegado logo depois, né? Isso foi já há muito tempo atrás, há 81, aliás, quase 82 anos atrás, né? Foi no dia 11 de outubro de 1942, quando eu nasci. Portanto, já tenho 81 anos completos. Daqui a pouco vou fazer 82 anos, né? Pouquinho mais idoso do que eu. Pouca diferença. Sim. Pois bem, eu nasci numa família muito pobre, na época que nós não tínhamos nada, né? Por exemplo, o chão era de terra, né? Terra batida, né? Naquele local onde eu nasci não tinha lâmpada, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Para fazer um chá, né? O café na parte da manhã, minha mãe tinha que acordar mais ou menos 1 hora antes para acender o fogo na lenha. Mas não pegava fácil, não. Tinha que pegar folha seca que tinha guardado, né? Dali acendia fogo em gravetos, depois é que colocava fogo na lenha, para depois, então, esquentar a água. Daí fazia-se o chá e o café. Então demorava muito tempo, né? Outra coisa que eu lembro, a água também era retirado, né, do poço. Então tinha um trabalho enorme de buscar água lá no quintal do poço, tirar água do poço. E eu lembro também do furô, que era um tambor, né?
E lá tomava banho toda a família, né? Nós crianças acho que tomávamos banho primeiro, né? Mas a minha mãe, né, era sempre a última que tomava banho. Então eu acho que toda a sujeira que sobrava lá dentro da banheira, né? Do banheiro não, do tambor, né? Daquele furô, né? Sobrava para minha mãe, né? Mas a gente já gostava daquele banho porque numa época fria de inverno, a melhor coisa que tinha era tomar banho de água quente dentro daquele tambor, né? Então Sim. são minhas lembranças, né, Eu vi daquela esse época. tambor através do filme Gaijin. Eu não sabia, pessoa de colônia, ou antigamente a pessoa tomava banho assim, né? Mas é bonita história, né? Mas desde criança trabalhou, né? Sim. Isso, a gente, né, tinha, né, esse banho de furô, né, que era dentro desse tambor, mas para nós era a maior alegria poder tomar banho, né, todos os dias, né? Sim. Às vezes o mesmo a água da banheira, né, do furô, usava 3 dias. Então, Sim. no terceiro dia, eu imagino, né, como é que devia Só- estar, né? Mas todo Só mundo... que o furô é saudável, né? Muito saudável. Ninguém ficou doente, né? Se a água estava suja ou não, a Sim. gente não ligava para isso, né? Sim. Tupã, né? E depois de Tupã... Bom, depois de Tupã, foi assim. Naquela época, meus pais, né, que trabalhavam na roça, eles tiveram assim um filho atrás do outro. Então, eu sou o primeiro, mas depois de 1 ano e meio já nasceu o segundo. E depois de mais 1 ano nasceu o terceiro. Daí a pouco tinha 3 filhos pequenos, né, que estava dando um trabalho enorme lá para minha mãe, que nem podia mais ajudar meu pai na roça. Sim. Então, a minha avó, que também estava morando no vizinho, elas encontraram um lugar melhor para morar aqui perto de São Paulo, um lugar chamado Itaquera. Então elas saíram lá de Tupã, né, do vizinho lá de onde a gente morava, né, e veio aqui para Itaquera, né, para plantar pêssegos, né, para colher pêssegos e vender, né, vender já para grandes, né, para o mercado de São Paulo, né? Então eu fui levado pelas minhas avós, né? Porque lá em Tupã ia atrapalhar, né, na educação da criação. Então eu vim com minha avó aqui para Itaquera, que também era um lugar muito pobre, né? E eu lembro que a única coisa que a gente tinha era comida, porque, né, casa era tudo assim, uma casa simples, nem janela não tinha, tinha um buraco ali quadrado, né? E tinha um pano pendurado, né, que fixava ali com um prego, né, num prego. Isso aí era quando fechava durante a noite. Durante o dia tirava esse pano e abria, ficava a janela. A porta também era a mesma coisa, era apenas um saco de farinha que ficava ali, né? O chão também era de terra, né? Então era uma vida bastante simples, né? Mas paradoxalmente foi a melhor fase da minha vida. Eu tive uma infância muito feliz, né? Porque não é a pobreza que faz a gente ser... né? Importante aquele ensino, É o amor, cultura, né, que recebeu, né? É o amor que a gente recebe, né? A minha avó me cuidava mais do que a minha própria mãe, né? Porque ela tinha um carinho, porque eu era o primeiro neto dela e ela veio para o Brasil na esperança de poder ganhar dinheiro e voltar para o Japão rapidamente, mas não é isso que aconteceu. Ela ficou a vida inteira aqui no Brasil, não tinha condições de voltar mais para o Japão, então a única alegria dela era poder curtir o seu neto, que era eu. Então eu tive um tratamento muito especial dela, né? E das minhas tias também, né? Irmãs da minha mãe, que também, como era o neto preferido,
e sobrinho preferido delas. Então eu tive um acolhimento muito grande e talvez a minha vida depois de adulto, né, se tornou assim de sucesso porque eu acho que todas essas coisas da infância que fica na memória da gente é um fator impulsionador para, né, a nossa vitória, entende? Essa infância, felicidade da infância abriu caminho assim, né? Tudo. Com certeza. Por isso que Taniguchi-san fez assim sucesso para toda a área. Miki-san? Parabéns. Essa gratidão a gente tem no coração. Talvez todas as gerações também tenham, mas não de forma tão profunda. Hoje eu já vi isso tudo também. E o mais importante não é apenas o que a gente tem a perguntar para o senhor, mas o que o senhor tem mostrado através do livro, através das experiências. E mais que isso, em vez de eu ficar falando, eu gostaria que o senhor falasse todo esse trajeto, desde quando começou a estudar até hoje, por gentileza. Sim, na minha infância, né, que fui criado com a minha avó aqui em Itaquera, naquela época eu só falava japonês, né? A língua usual em casa era japonês. Os vizinhos eram também japoneses, porque ali chamava-se Colônia Japonesa de Itaquera. Todos ali na vizinhança eram japoneses. E quando eu cheguei a ter 5 anos de idade, me levaram para a escola. A primeira escola foi também escola japonesa. Então, eu aprendi a escrever primeiro o katakana e hiragana. Para mim, só existia japonês. Meus amigos, todos na vizinhança, eram todos filhos de japoneses. Eram niseis, mas ninguém sabia falar português. Então, foi um desastre quando eu cheguei aos 7 anos, quando a minha tia me levou lá para matricular na escola brasileira. Chegando lá na escola brasileira, foi um choque enorme, porque a professora falava só em português. E os meninos, todos como eu, ninguém falava português. Foi um desastre. O primeiro ano, a própria professora também ficou perdida, porque como é que ia ensinar a gente a ler e escrever, né, em português, né, quando a gente só falava japonês e só sabia escrever japonês? Isso com 7 anos. Então, certamente, o primeiro ano já foi perdido. Mas, nesse ano, a minha prima, né, minha tia, também tinha se casado e estava nascendo a minha prima mais velha. E a minha avó também já estava ficando mais, né, com serviço, né, porque eu já estava atrapalhando. Então, a minha mãe, que morava lá em Tupã, né, veio até Itaquera para me levar de volta para Tupã. Então, eu voltei para Tupã. Nessa ocasião, né, os meus pais já tinham mudado para a cidade. Então, nós estávamos lá na cidade. Eu cheguei na cidade, aí foi outro choque, né? As vizinhanças não eram japoneses, eram todo brasileiro, né? E as crianças, tinha bastante criança nas vizinhanças, e eu tive que conviver com eles. Até eu admiro, né, que em questão de 3 meses ou 4 meses, eu já conversava, né, em português com os meninos, os vizinhos. Então, daí a gente percebe que as crianças têm uma facilidade muito grande de aprendizagem, né? Então, a melhor época para aprender língua
é quando é criança, né? Porque nessa idade, 7, 8 anos, você pode ensinar 2, 3 línguas, né, ao mesmo tempo, que a criança não se atrapalha, né? Ele aprende. Isso aí eu senti isso, né, pessoalmente. Então já conseguia falar o português sem me perder. Daí no ano seguinte, né, eu já estava matriculado no grupo escolar chamado Grupo Escolar Bartira. Era o primeiro grupo escolar lá de Tupã, né, da cidade de Tupã. E claro que eu tive dificuldades, né, por muitos anos, porque eu entendia o que a professora falava, mas eu não conseguia explicar com minhas palavras o que eu lia. Eu sabia ler, né? O livro que estava escrito no livro eu sabia ler. Aí a professora falava, fecha o livro e explica o que está escrito aí. Eu já não sabia explicar. Então, isso acabou tornando um fantasma para mim, que acompanhou até mais ou menos na época do cursinho. Cursinho é quando a gente estuda para entrar na faculdade. Foi aí que eu me libertei, né? Porque no cursinho eu estudei mais do que nunca, né? E porque só tinha também uma chance, né? Quando eu terminei o científico lá em Tupã, né, daí para frente já não tinha mais faculdade. Então todos nós terminávamos o ginásio, depois o científico, e vinha para São Paulo, né? E aqui em São Paulo a gente fazia o cursinho para a faculdade. Aí o meu pai falou assim, Shinichiro, você só tem uma chance. Eu não tenho condições de ficar pagando, né, mais um ano para você tentar a faculdade pela segunda vez. Você vai ter que entrar na primeira, né? Então, trata de estudar bem, né, porque, né, o dinheiro que eu tenho aqui está contado. E então eu consegui, né, estudar o cursinho, um dos melhores cursinhos de São Paulo, chamado Curso Anglo-Latino. Até hoje ainda existe, né? O Anglo, agora está com... famoso, né? É famoso. Uhum. Naquele tempo era Anglo-Latino. Era um dos melhores cursinhos para engenharia. Eu queria fazer engenharia e tinha mais uma coisa. Eu tinha que passar numa escola onde não precisasse de pagar para estudar. A única escola que era de graça era a Escola Politécnica, né, da USP. Tinha um outro lá, que é o ITA, né, que ficava em São José dos Campos, mas ITA era mais difícil ainda de entrar, porque era só 100 vagas, né? A Politécnica tinha 360 vagas. E tinha também São Carlos, né, que também era da Universidade de São Paulo, também era de graça. Então eu prestei exame nos 3, né, mas por sorte eu passei em São Carlos e passei também na Politécnica. No ITA não passei, né? Aí eu escolhi São Paulo porque aqui em São Paulo eu podia estudar e também trabalhar ao mesmo tempo, porque eu tinha que arrumar um dinheirinho para sobreviver, porque o meu pai falou, só tem esse ano aqui e tal, depois é por tua conta. Então eu, né, consegui passar, graças a Deus, mas foi com muito sacrifício, né? Eu nunca vi, né, aconteceu comigo de ter que estudar de manhã até de noite, quase meia-noite, eu ficava estudando, né? Aquilo para mim também era uma questão de vida ou morte. Se eu não passasse, talvez eu não teria mais chance nenhuma de me tornar engenheiro, porque, né, o curso era difícil, né, o cursinho é caro, né, e talvez se eu quisesse fazer algum outro curso, aí teria que ser tudo por minha conta, né. Felizmente eu fiz o curso lá da Escola Politécnica, daí foi tudo bem, morei no alojamento lá da CRUSP, né, que é o conjunto residencial da Universidade de São Paulo. Naquela época a gente morava lá quase de graça, né?
Era uma taxa simbólica que a gente pagava. E, além disso, a comida também, né? Não era comida assim, excepcional, mas era uma comida que dava para sustentar bem, né? Então, eu passei esses 5 anos estudando, né? A única coisa que eu tinha que fazer era me esforçar para não repetir de ano, né? Eu tinha que passar, né? Eu não queria, né? Porque estudar também é muita pressão, né? Você tem prova, você tem que fazer trabalho, você vai ter que, né, fazer muita coisa. E junto com isso você tinha que também, né, fazer um bico, né, para ganhar dinheiro. E o meu bico, né, era dar aula particular. Dava aula particular aqui e ali, né, ganhava dinheiro com isso, né, o suficiente para poder pagar as despesas lá do alojamento, do que eu comia, e ainda por cima tinha dinheiro para pagar junto com a minha namorada, que é a minha esposa hoje, né? Já estamos casados há 55 anos, né? Mas eu namorei lá durante 4 ou 5 anos, né? Na época de estudante, né? No segundo ano eu conheci ela, né? Depois, né, ela também era pobre, mas então a gente ia todo final de semana no cinema, né? Ia a pé e na volta pegava o ônibus, né, para casa. Mas para ir a gente ia sempre a pé, né? Então todo final de semana era sagrado. A gente ia no cinema, depois passava num lanchonete chamado Santa Teresa, que fica lá na Praça João Mendes, né? Depois de lá pegava um ônibus e voltava, né? Aqui ela morava aqui no bairro da Liberdade, né? Então, foi uma fase muito gostosa, tal. Depois que eu me formei, logo depois já casei, porque quem está namorando 5 anos, né? Daí a namorada você vai casar ou não? Aí você não tem jeito, né? Não, então vamos casar. Então eu casei no ano seguinte, depois de formado, né? E depois disso, então, começou aquela vida de trabalho, né? E eu, no começo, assim, trabalhei em vários lugares. Eu ficava, assim, no máximo meio ano, 1 ano, e depois saía, trocava de emprego e tal. Eu fui trabalhar até lá em Mogi das Cruzes, lá na prefeitura. Ia todo dia de manhã para lá, voltava de noite. Daí comecei a dar aula também, aqui em São Paulo, e era mais difícil, porque eu tinha que sair de Mogi das Cruzes, ainda ir para escola da aula e depois ainda voltar, né? E eu morava lá no bairro do Cambuci. Então era uma vida apertada, acordava cedinho, tipo 5 horas da manhã, né? Ia lá para Mogi das Cruzes, depois voltava, ia para a escola, quer dizer, já ia direto para a escola, aí voltar para casa. Então, como eu era novo naquela época, né, eu conseguia fazer, né, tudo numa boa. Até que depois eu encontrei um emprego lá na Sabesp, né? E lá na Sabesp, então, eu fiz a minha carreira lá. Praticamente lá na Sabesp eu me assentei como profissional e fiz carreira lá, né? Comecei como simples engenheiro, fiscalizando obra, mas eu me aposentei já como nível de chefia, né? De departamento, né? Coordenando projetos. E graças a isso eu me aposentei, né? E por sorte, até hoje eu recebo a aposentadoria como se estivesse ainda trabalhando na Sabesp, o mesmo salário. Então, né, todos perguntam, Taniguchi, você é um cara de sorte, né? Sorte, eu sou de sorte mesmo. Desde criança, assim, muito feliz e família boa, orientou muito bem, né? E essa língua japonesa ajudou bastante, né? Para, assim, saber cultura japonesa, porque língua japonesa é complicado, mas sabendo língua, não sabendo língua japonesa, é grande diferença, eu acho. Sim, Miyako-san, tem... com relação à língua japonesa, eu tenho que dizer uma coisa que é até curiosa, né? Eu disse que
a minha infância, eu só falava japonês, não entendia nada de português. Porém, quando eu estava estudando, na época do ginásio, né? Ginásio é o 2º grau atualmente, né? E colegial, né? Que é o científico, naquela época eu tinha muita dificuldade de tirar notas boas em português, língua portuguesa, né? Um dia um professor de português falou para mim: "Ô, Taniguchi, você, né, é ruim em português, sabe por quê? Você fica falando só japonês lá na sua casa, né? E você não se esforça para, né, para ler algum livro brasileiro ou livro, né, português, né, de autores portugueses, né? Porque é só assim que você pode, né, crescer, né, como entendedor de português, né?" E aí eu achei que ele estava certo mesmo, que a gente tinha que falar, né, para a gente melhorar o vocabulário, tinha que ler bastante livro, né? Mas uma coisa também ficou na cabeça: eu estava fazendo o japonês assim contra a vontade, porque era meu pai que estava obrigando a estudar japonês. Aí, na minha adolescência, todo adolescente ele é meio revoltado, ele é, né, japonês fala shishunki, né, que é uma fase que a gente volta contra os pais, né? Então, nessa época, eu resolvi, né, rebelar contra o meu pai, falando: não vou mais estudar japonês, né? E eu parei por minha conta o Nihongaku, né, que ele estava pagando e tal. E, mais ainda, na hora que ele falava comigo, ele sempre falava em japonês, eu respondia para ele em português, né? Só de birra, né? E foi assim. Aí, ele no começo ele estava estranhando, não estava gostando, mas depois no fim ele acabou aceitando, né? Porque afinal nós estamos vivendo no Brasil, né? E nesse país, quem não sabe falar português não tem sucesso, né? Se quiser falar japonês bem, então vai viver no Japão, né? Para viver aqui no Brasil tem que ser português, né? Mas ele entendeu isso, e aí parou de ficar, né, encucado com isso. E depois que eu parei o japonês, eu parei também de conversar japonês em qualquer situação, né? Só quando tinha um japonês que não entendia português de jeito nenhum, aí eu respondia para ele em japonês. Mas quando a gente não usa o japonês, acontece uma coisa engraçada: tudo que você não usa, você vai perdendo. Então, foi passando os anos e eu fui esquecendo o que eu tinha aprendido. Depois que eu me formei, fui trabalhar, fiquei na Sabesp vários anos, 20 anos ou mais, eu nunca precisei de japonês. Não frequentava comunidade japonesa, não estava envolvido, né, com associações ou grupos, né? Tinha amigos, né, de Niseis, né? Isso aí tinha, mas ninguém falava japonês, todos falavam português. É normal entre nós Niseis conversar em português, isso é normal, né? Então eu esqueci o japonês, tudo que eu tinha estudado na minha adolescência e infância. Bom, chegou um dia que eu me aposentei. E aí minha mãe falou assim: você, né, tem que ajudar o Wakayama Kenshinkai. Seu pai, quando estava vivo, ele ajudou tanto, né, o Wakayama Kenshinkai, agora chegou a sua vez. Aí falei: bom, então eu vou lá ajudar. No que eu cheguei lá, no ano seguinte, o presidente que estava lá, que era conhecido da minha família, da família da minha mãe, né, ele falou: ô, Taniguchi, eu vou te arrumar um cargo bom para você. E na eleição seguinte eu já estava como vice-presidente do Wakayama Kenshinkai. Aí, mas as reuniões naquela época era tudo em japonês, né, porque os associados, tal, maioria era japonês. Reunião em japonês. E eu tinha esquecido o japonês. Cheguei lá, falei, e eu era vice-presidente. Caramba,
para mim foi um sufoco, uma saia justa, porque você, né, é vice-presidente, todo mundo está olhando para você e tal, e assim, o que você vai fazer? Aí eu tinha dificuldade de falar japonês, passei uma vergonha danada, né, porque eu ficava sempre quieto, né, sem abrir a boca para não falar errado, não falar besteira. Mas as cobranças continuavam existindo, né, e eu mesmo me cobrei. Se você não estudar japonês, você não vai conseguir assumir. Porque um dia você vai ser chamado para ser presidente lá do... Né, aí você vai ter que estudar japonês. Aí tá bom, então vou começar a estudar japonês. Aí fui procurar uma escola japonesa e tinha aqui no Bunkyo. No Bunkyo tinha ainda, né, naquela época. Aí quando cheguei lá, eu sentei junto, tudo com rapaziada, com meninos, tudo né, jovens, 15 a 20 anos. E eu já estava com 60 anos ou mais, né? Tinha um velhinho lá no meio daquela turma lá. Tá bom. No início eu estava até meio incomodado, mas depois eu acabei acostumando, né? E todos os meninos me respeitavam, porque eu era mais idoso, né? Mas uma coisa que eu percebi é que eu consegui aprender numa velocidade muito mais rápido do que os meninos. Os meninos tinham dificuldade de aprender a escrever, falar, né? Enquanto que eu conseguia já falar direto. Falava e para aprender kanji também não era tão difícil. Então enquanto eles andavam um passo, eu dava 3 passos. E em pouco tempo, né, já não dava mais. Falou assim, Taniguchi-san, o senhor já aprendeu tudo que tem para aprender aqui, né? Daqui para frente o senhor tem que procurar um curso mais forte, né? Aí eu perguntei, onde é que tem curso mais forte? Tem lá na Aliança. Daí fui lá na Aliança, né? Aí tinha, né, um curso mais forte, mas não era tão forte assim, né? Porque era nível primário, grupo escolar, né? Shogakono, né? Bunpo, né? Aí eu também aprendi rapidinho lá. Daí falou assim, Taniguchi-san, daqui para frente o senhor vai ter que estudar em turmas especiais, né? Turma de leitura, grupo de leitura e grupo de redação, né? Então eu fiz grupo de leitura e grupo de redação. Aí também nesse grupo de leitura, né, aí já tinha mais japoneses do que niseis do grupo, Tá. né? Então, Taniguchi-san, essa língua japonesa ajuda assim a vida toda também, né? E sobre Sabesp, trabalhou bastante tempo no Sabesp. E Sabesp antigo, Sabesp atual, como é que está assim? Bom, Sabesp antigo, né? Eu acho que era bem mais forte do que Sabesp atual. Porque Sabesp antigo, eu estou falando porque antes da Sabesp tinha o DAE, né, Departamento de Águas e Esgotos, né? Mas a Sabesp foi, né, uma junção de todas as, vamos dizer assim, Departamento de Água e Esgoto do estado de São Paulo, né? Teve algumas cidades do interior que não aderiram à Sabesp, mas tem alguns que foram aderiram à Sabesp, né? Então tornou-se uma companhia estadual, né, de saneamento. Então, nessa fase, São Paulo, né, não tinha água encanada em muitos bairros, não tinha esgoto sanitário, e a maioria dos bairros não tinha esgoto sanitário, né? Para poder fornecer água para a cidade inteira, precisava de buscar água, né, no sistema Cantareira, que era uma captação dos rios, 3 rios. Né? Água de São Paulo vem de mais Cantareira? Vem de 4 lugares. Né? Antigamente, pegava água aqui do Guarapiranga, né, e do Rio Grande. Sim.
E também pegava lá da região de Mogi das Cruzes, né? Chama Sistema Rio Claro, né? E aqui na região de Cotias, né, também tem outro, né, manancial, né, que é Alto Cotia e Baixo Cotia, né? Mas isso aí não era suficiente, né? Estava faltando água em São Paulo, né? Então foi feito um novo sistema de captação de água chamado Sistema Cantareira. Tinha que buscar água para lá de Bragança Paulista, né? De lugar longe, né? Nazaré Paulista, tal. De lá, então, faziam várias, cercavam os rios, né? Os córregos, e dali captavam a água para trazer aqui na região aqui de Mairiporã, né? E dali tinha que bombear água, né? Era uma bomba enorme de 33 metros cúbicos de segundo, 33 mil litros de água, né, por cada segundo. Então eram 3 bombas que funcionavam simultaneamente. Era uma bomba de marca Mitsubishi, né? Aliás, o motor era Mitsubishi e a bomba Hitachi, né? Foram todas essas empresas japonesas que estavam ali naquela época, né? E eu tive o privilégio de trabalhar nessa época, né? Quando eu entrei na Sabesp, fui trabalhar justamente nesse sistema cantareiro, no elevatório de Santa Inês, né? E foi aí que, né, eu fui reconhecido como engenheiro e tal, e depois eu vim para São Paulo, depois que terminou a obra, vim para São Paulo, e aí fui fiscalizar, né, obras de expansão de redes de esgotos, né, porque Diadema, por exemplo, não tinha esgoto, né? Cada um fazia no fossa, jogava água, tinha esgoto escorrendo na rua. Era uma coisa, né, muito precária, muito atrasada, né? Tinha ali na sarjeta, estava aí, né, passando esgoto, né? Aí fizemos esgoto, né, em toda essa zona sul de São Paulo, né? E depois eu fui guindado a ser engenheiro de projetos, né? Então, tudo que a gente ia fazer ainda, né, ainda não estava feito e que tinha que fazer, a gente fazia um projeto, né? E eu fui trabalhar nessa área, não como projetista, mas analisando o projeto que as empresas projetistas faziam, a gente analisava, né? E depois eu fiquei o chefe de todos esse pessoal dos analistas de projeto, né? E depois, no fim, eu fui para mais alto, né? No último cargo, né? O lugar mais alto é coordenador, né? E fui coordenador de projetos, né? E foi quando eu me aposentei, né? Então, lá na Sabesp, né, uma coisa que aconteceu, né, de interessante é que eu me tornei, naquela época, me associei na Associação dos Engenheiros da Sabesp, né? E lá na Associação dos Engenheiros, né, eu exerci o cargo de tesoureiro e depois fui presidente, né, da associação. Lá no Japão, Taniguchi-san, água de torneira, de casa, casa. O pessoal está tomando água de torneira. Aqui no Brasil, o pessoal não deixa tomar água de torneira, né? Não, pode tomar. Pode tomar? Pode tomar. Ah, né? não tem problema nenhum, pode tomar. Sim. O único problema é que tem aquele gosto assim, né? Às vezes tem gosto de cloro, porque o cloro é para desinfectar, né? Porque pode ter uma bactéria, o cloro mata, né? Só que esse cloro deixa um cheiro, né? E numa época de calor também, como essa água da represa, por exemplo, de Guarapiranga, né? Ele tem muita alga, né? A alga, a senhora sabe que é forma porque tem esgoto dentro da água, né? Alguém lança o esgoto direto na represa, então o esgoto ele vira comida de bichinho, né, de bactérias, né? Aí forma alga, né? Então o esgoto né, ele é o nutriente da alga. E a alga, quando a água é captada para tratamento, vem junto com a alga.
E essa alga, né, e não é aquela alga grande, são microalgas, né? Sim. Que ela ela passa mesmo nos filtros. Então fica um cheiro lá característico, né? Oh, mas essa água aqui está com um cheiro aqui diferente, né? Não devia ter cheiro. Tem técnica para tirar esse cheiro? Tem, né? Se você passar no filtro de carvão ativado, né, tira esse cheiro. Só que o custo desse carvão ativado é muito caro, porque o carvão ativado é feito com nódulo de pinho, né? E nódulo de pinho você tem que cortar uma árvore inteira, pegar alguns nódulos em alguns lugares, né? E isso aí, essa operação é muito caro. Então, a Sabesp, se comprar esses filtro de carvão para limpar, né, tirar o cheiro da água, a água vai ficar 10 vezes mais caro. Quem está pagando R$50 vai ter que pagar R$500 por mês. Ninguém aguenta pagar, principalmente, né, a camada mais simples da sociedade, né? A maioria não, né, paga a taxa mínima, né? Por isso que a tarifa é chamada social. Taniguchi-san, década 80 e 90, eu era professora de escola japonesa do governo japonês, lá no Campo Limpo. Levava as crianças para saber tratamento de água e tratamento de esgoto. Sim. Aí eles mostraram aquele fezes, Sim. coisa de fezes, fazia tipo tijolo. Sim. Eu queria saber isso. Isso aí não é bem fezes, né? Não é bem fezes. É o lodo, né? Ah, sim. O lodo é vamos dizer, o material que decanta, né? Quer dizer, você coloca o esgoto dentro de um compartimento, uma caixa, tipo de uma caixa, uma piscina. E aí, o esgoto, que não é uma mistura, né, de água com essa sujeira Sim, toda, né? Sujeira, né? Aí você deixa ele decantar. Decantar ele abaixa, né? E todo aquele material mais pesado, ele, né, o japonês fala chinden, né? Sim, chinden. Sim. Ele desce, né, decanta lá embaixo. Aí, lá embaixo tem um tipo de um rastelo bem grande que recolhe todo esse lodo. E esse lodo, ele entra num compartimento, né, só de lodo, né? E nesse local, ele fica fermentando ali durante 3 meses. Então, todo aquele material, né, orgânico, né, yukibutsu, né, tudo que é vivo, acaba morrendo. E os gases, né, saem por cima. E tem uma chaminézinha lá, sempre com fogo aceso lá nesse digestor, esse compartimento chama digestor. Então, desse digestor tem um escapamento de gás, e esse gás, para não ficar fazendo cheiro, eles colocam, né, deixam aceso. Então tem um fogo que nem pira olímpica, fica sempre aceso. Interessante, né, Yuki-san? Faz construção com esse tipo de tijolo. Leve também, né? Isso, esse material que fica totalmente transformado em mineral, né? Porque a parte orgânica já, depois de 3 meses, já não fica nada. Então, aí eles pegam um resíduo sólido, aí eles transformam em tijolo. Então, como eu era professora da escola, né? Aí pesquisava sobre Rio Pinheiros também, canal hidrelétrica lá no, como chama? Henry Borden, lá em Cubatão, né? Cubatão. É isso. Então, fazia livro para crianças, sim, né? Sim. Mostrando. Olha, eu estou viajando com o senhor aqui hoje e aprendendo. O mais importante, que a gente fala de novo, o agradecimento que o senhor tem
desde o início, desde o banho, a gente brinca, Sabesp, e hoje. Hoje, como fruto de tudo isso, como um grande tesouro que o senhor trouxe e traz, o senhor também tem outros tesouros. Tem. Além do tesouro do coração, o senhor tem o tesouro que a gente chama de Rosa Mineko, José Hiroshi, Luciana Yumi, Alexandre Yoshimatsu, Tiago, Melissa. O que o senhor pode falar sobre isso? Olha, para mim é um orgulho, né? Ter eles, porque todos eles adoram, né? O pai, né? O Tchan, né? Que eles têm, né? Eu acho que não é por acaso, né? Que eu recebi tudo isso, né? Eu acho que na vida, né, a gente tem também contar com a sorte, mas depende também do esforço de cada um, né? Eu procurei fazer o meu melhor, né? Apesar de que trabalhei dia e noite, né, durante a minha fase produtiva da vida, né? Até hoje eu produzo, mas já não é para sustentar a família, né? Hoje eu faço para ajudar a comunidade. Mas naquela época eu não tinha quase tempo para poder passar os finais de semana com os meus filhos, passeando aqui, passeando ali. O único tempo que eu tinha assim, mais assim, folga para curtir com eles, né, que os filhos eram pequenos, era quando eu tirava férias. E eu fazia tudo para tirar férias no mês de janeiro, quando todos também querem tirar férias. Mas tive sorte, né, lá no Sabesp, de conseguir tirar férias no mês de janeiro, e era quando eu me dedicava integralmente para os filhos, né? Então, nós temos aí hotéis, nós construímos casas no interior, no beira de represa e tal, para poder, né, passar um período aí, né, de, não digo um mês inteiro, mas pelo menos uns 20 dias, né, juntos, né? E são essas recordações, eu acho que marcaram bastante no crescimento deles. Agora, eles viram, né, eu trabalhando, né, e isso deve ter servido de exemplo para eles também, né, se esforçar, né, e eu sei que todos eles estão se esforçando hoje, cada um na sua área, né, e já tenho 2 netos, né, que os 2 mais velhos não se casaram, né, mas o mais novo casou, tenho 2 netos, o mais velho já está com 15 anos, é o Tiago, a Melissa já está com 10 anos, né? Mas são amor de crianças, né? E tenho certeza que eles também, né, vão ser pessoas de sucesso porque eles estão seguindo o mesmo caminho, né, que eu segui, que os meus filhos também seguiram. Então, eu tenho, assim, né, muito orgulho, né, de dizer, né, que apesar, né, de não ter, né, ficado muito tempo com eles, mas mesmo assim, né, eles, né, se tornaram pessoas, né, dignas, né, e estão prestando algum trabalho, né, em benefício da sociedade. Taniguchi-san, só rapidinho. A importância também, o senhor, eu tenho visto, na parte assistencial, Kodomo no Sono, mesmo o Akayama Kenjinkai. Em poucas palavras, o senhor poderia nos informar? Sim, sem dúvida. Depois que eu me aposentei, né, o tempo passou a ser meu, tudo para mim, né? Mas eu também senti que não seria correto, nem seria ético,
né, ficar vivendo só para mim. Né? Porque se eu quisesse, eu poderia ter uma vida dos meus sonhos. Né? Porque recebendo um salário, sem trabalhar, mas como se estivesse trabalhando, isso aí é um grande, né, uma grande vantagem. Né? Agora, se ficar comendo, dormindo e não fazendo mais nada, assistindo televisão, não sei, eu não ia me sentir bem. Né? No início, o primeiro mês, eu acho que fiquei assim, deliciando, porque eu ia pescar, eu ia fazer coisas que eu gostava, tal, mas tudo para mim. Né? Ia lá para o sítio, lá na casa lá de campo que eu tenho lá em Avaré. Né? Mas isso tudo é apenas uma quimera, ele não tem valor nenhum, a não ser, né, para mim, mas daqui a pouco também a gente fica cansado, né, e perde o sentido. O verdadeiro sentido, né, que eu percebi depois é fazendo coisas úteis para o próximo, principalmente para a coletividade. Né? Eu senti isso quando eu comecei a atuar lá no Kodomo Sono. Né? Um dia estava assim, já de aposentado, né? Me ligaram para mim. Quem me ligou? Foi o presidente do Kodomo Sono. Daquela época chamava-se Makoto Iguchi. Eu lembro, Taniguchi-san fazia entrevista na rádio, né? Isso, era presidente de Kodomo Sono, né? Foi ele que me convidou, né? E depois, no início, eu nem sabia o que tinha que fazer, mas depois que fiquei participando lá da diretoria, fui aprendendo, vendo o que era. Era exatamente um trabalho árduo, porque lá, você como diretor tinha que buscar dinheiro. Tinha que ir pedir dinheiro em tudo quanto é lugar, né? Mas eu estava até meio envergonhado no início, mas depois pensei, mas eu não estou pedindo dinheiro para mim, né? Eu não preciso, mas eu estou pedindo dinheiro para aqueles que precisam. Aí eu comecei, né, a criar coragem, né? E no fim acabei me tornando até presidente daquela entidade, onde, né, fiquei 4 anos como presidente. Conheci toda a cidade aqui do interior, tanto do Paraná, Mato Grosso do Sul, né, estado de São Paulo, né, todas as associações, né, Nihon Jinkai, eu ia lá para pedir para o presidente, para a diretoria, Yoroshiku onegai shimasu, né? E todo ano era a mesma coisa. Além de grande assim profissional engenheiro de Sabesp, assim foi professor de FATEC também. Sim. Depois conta sobre professor, né? Sim. De FATEC, sobre o Wakayama Kenjinkai tem internacional também, né? Tem. Evento internacional de Wakayama. Então tem muitas coisas. Trabalha como voluntário também, né? Sim. Então. Bom, lá na FATEC... Eu quero esse livro, Taniguchi-san, mostrando para a câmera também, esse português. Lá na FATEC, era assim, tinha um professor que era o chefe de departamento, o nome dele é Kokei Uehara. Ah, sim. Ele foi meu professor lá da escola politécnica. Professor. Né? E como ele já me conhecia, né, e o Kokei, né, tinha uma consideração por mim, eu fui convidado, né, para trabalhar também lá na FATEC, dando aulas, né, sobre prática de construção de obras hidráulicas, né, como eu fui da Sabesp, então, para mim era uma extensão, né, eu tinha que só ir lá contar o que eu fazia lá na Sabesp, é mais ou menos isso, para os alunos, né, para formar, né, futuros técnicos, tecnólogos, né.
E lá também fiquei pouco tempo, né? Eu trabalhei também na Escola Técnica Federal de São Paulo, né? Também era uma escola do governo federal, né? FATEC é do estado, né? O outro era do federal. O FATEC eu não podia ficar muito tempo porque lá era assim, não podia acumular 3 empregos, né, públicos, né? Então, a Sabesp era um emprego público, a Escola Técnica Federal era outro emprego público e FATEC era o terceiro. Aí a corregedoria falou assim, não pode. Todo mundo estava precisando O senhor né? está acumulando muito emprego público aí, tem que deixar um. Aí eu deixei. Tinha que deixar para outro. Tem que deixar. Mas lá na Escola Federal, né, eu também tive muitos alunos, né, que se tornaram engenheiros, né. Lá era um colégio técnico, né, e lá eu ensinava também como construir casa, né. Foi um período também muito gratificante. E qual era a outra coisa mesmo, Miraku-san? Sobre o Wakayama, né? Wakayama, sim. Lá no Wakayama, né, depois que eu me tornei presidente, né, isso foi em 2015, esse ano já vai fazer 10 anos que eu estou lá, né? E eu estava até pensando em deixar, né, depois de 10 anos, mas agora, pelo jeito, eu não vou poder deixar, porque acabei tendo que assumir também a presidência do Kenden, e para ser presidente do Kenden tem que continuar presidente do Kendinkai, né? Mas tudo bem, né? A gente está aqui vivo, né? Enquanto estiver vivo e com saúde, enquanto né? tem saúde, a gente consegue, principalmente isso. Taniguchi-san tem bastante experiência, então cada vez o cérebro desenvolve também. Sim, com certeza. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. A gente tem saúde porque trabalha e trabalha porque tem saúde. São duas. Uma coisa é que nem a galinha e o ovo, sabe? Sim. Né? Idade é só número. Idade é só número, né? Porque a nossa mente não envelhece, Miyako-san, né? A senhora fecha os olhos assim, tal, a senhora imagina a senhora nova, com 20 anos, né? Esbanjando, né, saúde e jovialidade, né? Eu tenho 4 netos também. O neto formou faculdade já. A única coisa que muda é o nosso corpo, né? Sim, porque... saindo rugas assim. Isso. Mas a gente consegue. Isso. Então, consegue fazer tratamento. Isso aí é inevitável, né? Não tem jeito, não dá para escapar. Mas a nossa cabeça, né? Nós temos o controle sobre a nossa cabeça. Se nós admitirmos que estamos velhos, cansados e imprestável, a gente fica velho, cansado e imprestável. Agora, se a gente acreditar que ainda tem condições de dar mais um pouco, tanto que você acredita, você recebe essa energia. Sim. Né? Porque ele é... energia do universo. Sim. A gente recebe, né? O universo é também espiritual. Sim. Né? Não é uma coisa assim só, né? Só de matéria. Quando a gente pensa pensamento positivo, sempre vem pensamento positivo, né? Energia positiva. Sim, com certeza. Porque o universo também tem inteligência. Sim. E a fonte da nossa inteligência vem do universo. Sim. Né? Então, nós temos que estar conectados com o universo. Nós temos que viver em sintonia e em harmonia com o universo. Sim. Aí você tem saúde, você tem tudo que você quer na vida. Isso a gente, né, descobre vivendo. Né? Porque se a gente não enfrentar, né, os desafios que tem, porque tudo que você faz na vida não é assim fácil, não. Sim. Não é você pegar um condão né, e fazer plim e sair. Não. Precisa, né, correr risco, pensar, né, ter fé, uma porção de coisas. Você tem que trabalhar bastante, amassar bastante barro. Né? Nosso pensamento é eterno, né? Que nem o universo, né? Nosso coração, pensamento. Nós somos eternos, Miyako-san. Sim, eterno, né? Nós somos eternos. Sim. Né?
E uma coisa que eu acredito, né? As pessoas que estão me ouvindo podem não acreditar, mas nós estamos nesse mundo com uma missão, quer dizer, vamos dizer, propósito de desenvolver espiritualmente. Sim, acredito, sim, Né? acredito muito. Por isso, nós morremos, mas voltamos novamente num outro corpo e começamos tudo de novo. Só que num plano mais evoluído, né? Quer dizer, tudo que a gente aprendeu, ele vai acumulando. Quando a gente não tem aquelas crianças que já nascem tocando piano, né? E nunca estudou em lugar nenhum, já sabe. O que é isso? Né? Porque isso aí são conhecimentos que eles trazem dentro dele, né? De vidas passadas. Então, com essa energia, Wakayama Kenjinkai, né? Wakayama Kenjinkai, né? Eu sou o primeiro presidente Nisei, né? Sim. Do Wakayama Kenjinkai. Os anteriores eram tudo Issei. Por isso também não falava português, falava tudo em japonês. Eu agora vim para... Agora é bilingue. Quando precisa ser, eu sou sim. bilíngue, né? Quando eu vou para o Japão, converso com o Japão, né? Inclusive troco e-mail, WhatsApp, tudo com o Japão, aí é em japonês. Agora aqui tem que ser em português. Não ficou assustado, não? José-san Nisei, que fala Nihongo, faz palestra lá no Japão. Acho que não, porque hoje já tem bastante gente bem melhor do que eu, viu? Então, acho que não... Só que a experiência é diferente, né? Eles, claro que eles gostam, né? Porque facilita para eles. Imagine se eu não falasse japonês, né? E falasse só em português. Eles falam, Taniguchi-san, komaru yo, né? Aí, Sim. mas eu falo em japonês, né? Claro que meu japonês não é 100%, meu japonês é 70%. Eu fiz um exame aí de Noryoku Shiken, né? Sim. E Kyu. Sim. E minha nota é 71. Então é 70. Passou Ikkyu? Passei. Parabéns. Por isso que eu consigo ler kanji. Todo esse livro aí fui eu que escrevi. Né? Então, não é 100%, né? Apesar de que a gente ler e escrever é mais fácil do que falar, viu? Porque falar, você tem que tirar na hora. E se você falar besteira também, já falou. Agora, livro, você pode ler, escrever, revisar, e depois de bastante tempo, fala assim, não, agora eu posso publicar. Aí você publica. Agora eu queria saber, Wakayama, Wakayama, como é que é Wakayama Meibutsu, tipo assim? Você conhece Wakayama? Província Wakayama? Wakayama, bom, para situar Wakayama, a maioria não sabe onde é que é, porque Wakayama é uma província pobre, né, e é esquecido, porque fica fora daquele, vamos dizer, tronco onde está o Shinkansen, onde passa o Shinkansen. O Shinkansen passa por Osaka e Kyoto, né, e Kobe. Wakayama está bem aqui numa península chamada Ki-Hanto. Ki-Hanto, né? Sim. Mas fica perto de Osaka. Sim. De trem. Perto de Nagoya também, né? Perto de Nagoya. Perto de... mais de Tsu, né? Que é capital capital de Mie, né? Sim, Mie, né? Porque o Wakayama, ele faz divisa com Mie, né? E o Mie faz divisa com Haiti, né? Então, o Wakayama é uma província onde 80% é montanha. Sim. Chama Montanha de Kumano. E lá só tem árvore.
Não dá para plantar arroz, não dá para plantar nada. Mas outono fica bonito, né? Então tem bastante montanha. Fica bonito, mas você sai. Bonito não transforma, né? Não dá oportunidade para o pessoal plantar. Né? Alguns lugares mais montanha, a parte mais baixa, né? Perto do mar, o pessoal planta umê e planta também laranja, né? Chamado aquela mexerica lá, mexerica japonesa. Mexerica do Japão é gostoso. Gostoso, é. Então, mexerica às vezes tem pêssego, né? Plantação de pêssego. Mas isso né? Uva é muito pouco, né? Mas é mexerica e umê, né? O umê é famoso, né? É o maior produtor de umê do Japão, o Wakayama, né? E inclusive tem um lugar chamado Minabe, que é a cidade mais produtiva de umê, de Wakayama, né? Tem inclusive laboratório de pesquisa para poder desenvolver, né? A culinária de umê, né? Tem umeboshi aqui em São Paulo também, né? De Wakayama, né? Mas só que é caro, né? Caro, muito caro. Porque o umeboshi isso, chama Nankobai. Sim. Né? Ele inclusive, tem também, não é só sal, né? Porque a maioria do umê que a gente conhece é curtido só no sal, né? Mas aquele de Wakayama, eles colocam mel de abelha, né? Para ficar mais fácil de comer, né? E dá para comer o umê sem arroz, né? Porque os outros que é baratinho, você tem que comer um pouquinho de umê e depois encher a boca com arroz, né? Porque senão você não consegue comer, é muito salgado, né? Agora esse de Wakayama, você pode comer só o umê mesmo, né? Porque ele é gostoso mesmo, é muito fácil de comer, né? E é um umê grande, viu? O umê parece eu não digo que parece bolinha de ping-pong, mas ele é bem maior do que o normal. Sim. Né? E inclusive agora no Festival do Japão vai vir um empresário de Wakayama, 2 empresários, um trazendo o umeboshi, né? E o umeshu. Né? E vai vender no stand? Não, é só para mostrar, né? Sim. E experimentar, né? Fazer degustação, né? Porque não tem quantidade grande. Eles vão trazer na mala de mão. Todos, cada província vai trazer alguns produtos da província, principalmente bebida e comida em conserva. Eu tenho o mês que ganhei 15 anos atrás. Será que ainda dá para tomar esse umeshu? Eu acho que dá, né? Bom, pode ser que tenha validade, né? Mas eu não sei também. Eu tenho algumas bebidas, né? Quer dizer, vinho não dá para tomar. Umeshu feito no Campinas. Um senhor que deu para mim. Não, se tiver assim bastante álcool, aí tudo bem. Agora, se tem pouco álcool, ele acaba alterando, né? Tá. Que nem o uísque, pode ficar 10, 20 anos que não estraga, né? Ele mantém, né? Pinga também, mesma coisa, não estraga. Agora, cerveja, saquê, depois de uns 3, 4 anos já... Então, lá no Wakayama tem pêssego, umê, né? Mais famoso, né? O Wakayama, ele se não me engano, é o 5º província que mandou mais imigrantes para o Brasil. Sim. Por quê? Porque lá não tem espaço para morar tanta gente. Então, numa época que o Japão estava em dificuldade, que não tinha comida para todo mundo, eles tinham que expulsar, né? Aqueles que estavam atrapalhando lá, quer dizer, geralmente era o 3º filho, o 4º filho, porque antigamente os pais, né, nasciam ali 5, 6 filhos, né? Toda a família era assim. Só que o Brasil também estava precisando, né? Aí deu certo, né? Veio aqui, né? Só que eles vieram pensando que aqui no Brasil
ia ganhar dinheiro, ficar rico, tal, e não era bem assim, né? Por isso Tinha que bastante propaganda assim no Japão, né? propaganda Venha para o Brasil. enganosa, né, Mieko-san? Aquilo lá foi para expulsar, né? Porque muitos falam, não é imin, é kimin. Kimin é Peru. Sim, sim. Então, sim, jogar. Exatamente, foi isso aí, né, que aqueles que vieram para cá e ficaram revoltados, né, Mas acharam. o Brasil cresceu com imigrantes italianos. Graças assim, a todos Deus, imigrantes, graças né? a esses imigrantes, né, nós estamos aqui sobrevivendo, Sim. tal, porque os nossos pais, eles não conseguiram realizar, né, talvez o sonho deles enquanto eles estavam vivos, mas o sonho deles que eles imaginaram foram realizados através dos filhos deles, né, filhos e netos deles, que somos nós. Então nós estamos, né, hoje, né, chegando no nível onde os meus pais estavam, né, imaginando, né? Então, Mas graças a, né, antepassados também, o brasileiro fala japonês garantido, né? Então Sim. tem fruto, né? Nosso fruto. olha, graças à honestidade, o trabalho, né, desse pessoal, os japoneses vieram, né, porque o japonês é sério mesmo, é majime, né? Não tem assim, pode ser que tenha hoje, né, alguns aí, mas japonês malandro não tem, né? Nós sabemos, né, que esses imigrantes todos eram honestos, trabalhadores, né? E nem todos também, né, prosperaram, né? Alguns não conseguiram, né, nem sobreviver, porque houve também doenças como a malária, né, que acabou dizimando muitos deles, né, naquela época onde tudo era precário, moravam longe da cidade, né? Nem dava para enterrar ali no cemitério da cidade, porque, né, não tinha nem carroça, não tinha. O que faziam? Eles faziam um buraco, né, uma cova no fundo do quintal, enterravam ali, colocavam um poste, né, uma madeira ali, fincava e colocava, escrevia lá com uma tinta, né, o nome, de onde ele vinha, de onde ele veio do Japão, ano que ele morreu, tal. Mas depois de algum tempo, aquela terra também não estava mais produzindo. Aí, o que fazia? As famílias iam para outro lugar. E aí, ficava abandonado lá. Só o túmulo, mas não era túmulo construído com tijolo, né, como no cemitério. Era um monte de terra, né, e um hashira só, né, um poste escrito. Com o tempo, a chuva apaga o que está escrito, a madeira apodrece, ninguém mais visita lá, ficou abandonado. Depois de 20 anos, todo mundo já esqueceu. Aí, um dia vem um parente do Japão, tem um parente meu que está aqui no Brasil, onde é que está? Mas ele morou aqui, assim, nesse lugar. Aí encontrou lá um montinho de terra lá. Ué, será que é aqui que ele foi enterrado? Não sei. Fica assim, né? Nós temos, né, a figura do Muembotoke. Muembotoke são túmulos abandonados de pessoas que faleceram ali na zona rural e não são identificados. Não sabe onde é, só tem o nome, não sabe onde é que ele está enterrado. Mesmo que encontrou lá os ossos, você não pode dizer, esse aqui é do senhor, esse aqui é daquele senhor lá. Não pode, porque tem vários ossos, tudo perto um do outro, né? Então, para poder solucionar isso, por isso que tem lá o Irei-ri, lá no Ibirapuera. Lá no Ibirapuera, aquela pedra que tem ali ao lado do
pavilhão japonês, no Nihonkan, é o túmulo desses japoneses que morreram sem saber onde que estão enterrados, abandonados, né? Então, o governo japonês, primeiro lugar que eles vão visitar, antes de visitar o Bunkyo, Museu da Imigração, né, o Japan House, eles vão lá no Irei-hi. Porque lá no Irei-hi, né, é onde a gente tem que respeitar aqueles pioneiros que vieram. Todos vieram com um sonho. Aquele Irei-hi, Kenden que fez? Foi. Sim. Quer dizer, Kenden fez, mas foi com o dinheiro de todos os que contribuíram. Então não é só, não é Kenden que pegou o dinheiro da conta do Kenden, não. Ali cada um incentivou, né? Até o governo japonês também, o Japão, lado japonês também deu dinheiro. Então juntou todo o dinheiro, né, que que o pessoal arrecadou para construir aquele Irei-hi. Aquele Irei-hi, né, na verdade, ele não é nem do Kenden, é da comunidade japonesa. Né? Kenden é apenas um tipo de um curador. Sim. Ele recebeu a incumbência de tomar conta do Irei-hi, entendeu? Então nós temos que conservar o Irei-hi, né? E todo dia 18 de junho, que é dia da imigração. Sim, 116 anos. Isso. Este ano. Vai ter lá no Irei-hi também um culto em respeito aos antepassados, principalmente esses que morreram e não foram lembrados, né? Esses que ficaram desconhecidos, né? Graças a eles que a nossa sociedade, né, nipo-brasileira sobrevive hoje, está bem, né? Mas foram eles, foi eles outro, né? que eles sucumbiram para nossa prosperidade, né? E se a senhora puder, né, ir lá também, pode ir, viu? Será convidado. Eu vou ter que fazer um discurso de agradecimento, não é para o pessoal que foi lá, não. É para os que morreram, né? Para eles que eu tenho que fazer o agradecimento. E aí nesse dia tem 2 discursos. Um é meu e outro é do cônsul. O cônsul faz pelo governo japonês. E eu faço pela comunidade, né, nipo-brasileira que está aqui. Imigrantes, Japão também tem essa integração boa, né, com o Brasil e Japão, e todos assim, mundo todo, imigrantes, eu acho, ajuda bastante Japão também. Graças a imigrantes, Japão também assim. Sim. Olha, recebe mais credibilidade. Essa ligação é muito importante, né? Quando teve aquele grande terremoto e tsunami lá na região nordeste do Japão, né? Brasil, né? Que a comunidade brasileira enviou também muitos, né? Ajuda lá para o Japão. Agora, recentemente, teve lá o Noto, né? Noto Hanto, né? Também nós arrecadamos, né? E o Ishikawa Ken, né, enviou, né, para o Japão. Após a Guerra Mundial também brasileiro. Sim, brasileiro. Aí foi do mundo inteiro, né? O mundo inteiro ajudou o Japão, né? Então essa colaboração, né? Exatamente, é muito importante porque
Isso é uma prova de que nós não esquecemos, né, das nossas raízes. Para o próprio país Brasil, Rio Grande do Sul também está acontecendo, né? Mas, exatamente. E todo lá no mundo colaborando. Lá no Rio Grande do Sul, nós temos também a Associação Nipo-Brasileira de Porto Alegre. Sim. Né? Tem um xará meu que chama Hiroshi Taniguchi. Sim, né? Ele é o presidente lá, né? E ontem, acho que foi ontem ou antes de ontem, estava recebendo uma reclamação do seu o Jorge Miyahara, dizendo que mandou tudo lá para Porto Alegre, né? Doação daqui. Mas aí chegou lá na divisa, lá com o Rio Grande do Sul, eu acho que desviou tudo, né? Falou assim, não, isso aqui vai por outro caminho e tal. E aí não chegou lá. No... Esse probleminha Brasil, né? Infelizmente tem isso aí, né? Na hora que a gente pede para um caminhão levar e tal, não chega, porque tem inspeção lá na divisa. Fala assim, o que é isso aí? Você está levando onde? Não, isso aqui é doação. Não, deixa a doação aqui com a gente que nós fazemos a distribuição. E aí você não sabe, né? Taniguchi-san. Sim. Desculpa. O que o senhor pode falar para esses ouvintes, crianças, adolescentes, jovens, para que mantenham essa cultura e, apesar de tudo isso, a tradição? Em poucas palavras, o senhor pode passar para esse pessoal essa mensagem? É muito importante para que os pais, né, não precisa ensinar, né, basta levar numa festa da comunidade Nikkei. Nós temos festa em vários lugares. Então, se está vendo lá um bom odori, se está vendo lá uma comida japonesa, né? Festival Japão, tem tanta comida japonesa lá, está vendo lá, né? Então, a criança, sem precisar de professor, sem nada, só de olhar, já vai estar aprendendo. Nós também aprendemos, né? Toda essa cultura, vendo e praticando. Né? Obrigado. Tá. Agora tem algum sonho para jovem? Vamos finalizar para o Brasil. Alguma mensagem, né? Sim. Eu gosto do Brasil, mesmo que tenha bastante probleminha. Eu gosto do brasileiro, Brasil. Eu acho que essa terra, se melhorar esse probleminha, vai ficar primeiro no mundo. Eu também penso exatamente como a senhora, viu, dona Vileco? Mas, apesar de todos os problemas, eu acho o Brasil um lugar muito bom para se viver. Né? Não tenho nada que reclamar do Brasil. Né? Sim, eu agradeço também. Exatamente. O país acolheu os meus pais, que vieram aqui como imigrantes, deu oportunidade para eles, né, fazerem, trabalhar né, e deu oportunidade para que eu pudesse estudar de graça, tanto na escola primária, na secundária, até faculdade, eu não paguei, né? Estudei tudo, claro que tive que ralar bastante, mas eu, né, recebi tudo do governo, de graça, né? E tenho cidadania brasileira, né? Tem países que não, né, nasceu aqui no Brasil, mas nasceu lá no Japão, mas não é, por exemplo, reconhecido como japonês, né? Porque a legislação é outra. Aqui, você nasceu aqui, é brasileiro, né? Então, este país, né, é realmente muito bom. E todos têm a oportunidade de fazer negócio, vender, comprar o que quiser, né? Só não pode fazer coisa errada, mas se está dentro da lei, ele pode fazer tudo que ele quiser e pode crescer, né? E então, eu considero o melhor país do mundo. Para mim, é o melhor lugar para se viver.
foi muito bom, né? Conhecer toda a história de José Taniguchi-san. Então, vamos encerrar, né? Oi. はい。 Muito 今日の obrigado. ゲストはジョゼ谷口さんでした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい